Eu nasci no Rio de Janeiro, que era conhecido como Zona Rural do Rio de Janeiro, que hoje é conhecido como Zona Oeste, né? Eu nasci numa localidadezinha chamada Cosmos, que é depois de Campo Grande, e morei depois um bom tempo em Campo Grande, retornei para Cosmos. Essa minha fase de início de escola primária. Quando eu for para Campo Grande, eu nasci em 1946, então vamos imaginar que a minha vida escolar efetiva, ela realmente começa nos anos 50. Eu, em 1954, me lembro que estava na escola pública e tive a notícia do suicídio de Getúlio Vargas. Então foi um momento de grande tensão. Minha mãe era getulista doente e me leva, me tira da escola, porque a escola fechou, né? E minha mãe vem chorando e me pega, me muda de roupa e vamos para o Palácio Catete. Né? Então saímos de Campo Grande, pegar trem, né, para vir até o Palácio Catete e tal. E claro que fui lá e fiquei eu, né, em pé, naquela confusão, depois fomos embora de volta, mas foi digamos, um sufoco em termos da época de 1954. Eu fico morando em Campo Grande até mais ou menos a entrada do ginásio, do antigo ginásio. E já no segundo ano do ginásio, eu me mudo de Campo Grande e vou morar na fronteira entre Vila Isabel e Grajaú. Tinha estudado no colégio chamado João Lira, estudava nesse colégio. E aí, de uma certa maneira, começou a minha vida escolar, com que eu percebia que era a vida escolar. Né? A ideia de eu estava no ginásio, eu tinha que pensar em alguma coisa de segundo grau no futuro, mas não sabia muita coisa. E prossigo, termino o ginásio e entro num colégio de segundo grau, que era o João Alfredo. E fico no João Alfredo até o penúltimo ano, quer dizer, o último ano eu acabei saindo do João Alfredo por questão de horário, até para fazer pré-vestibular. E vou para o colégio do tipo pagou, passou, Santos Dumont na época, o colégio não existe mais, e apenas para poder garantir a história de fazer Então eu pegava a parte da noite para estudar especificamente no vestibular. Eu tive um período ainda de morando em Campo Grande, que era um período que eu vinha muito para a cidade e teve um período complicado da minha vida nisso. Depois eu comecei a trabalhar e fui trabalhar na White Martins. Era uma firma americana, a firma brasileira, que depois foi contactada pelos americanos e foi comprado parte de ações e tal. E essa firma existe até hoje, é uma firma grande de venda de gases industriais. Tinha um amigo do meu pai que eu chamava de tio Joãozinho, e ele trabalhava e me colocou para começar o trabalho assim que eu resolvi as questões do serviço militar. E aí comecei em 1964. Então também um período bastante tumultuado da vida brasileira e bastante tumultuado principalmente para o dia a dia das pessoas que tinham que pegar trem, ônibus, e era um negócio bastante complicado. Eu comecei a trabalhar na White Martins em Benfica, na Prefeito Olímpio de Melo. Depois fui trabalhar provisoriamente em Cordovil, na montagem da usina e da fábrica nova, que é entre Parada de Lucas e ali a entrada da Avenida Petrópolis. E eu trabalhava no setor de compras nesse período. Então eu fiz as compras técnicas para o equipamento dessa usina de gases industriais.
fiquei. Mas aí, em 1965, eu começo uma atividade que eu estou até hoje, que é uma atividade de montanhismo. E nessa atividade de montanhismo, eu inicio aí sim eu inicio um projeto de vida estranho, principalmente para o pessoal da White Martins e para a minha família também, porque eu sou uma família de 2 irmãos. Meu irmão mais velho, 6 anos, ele é fruto do primeiro casamento do meu pai. Meu pai foi viúvo, depois casou com minha mãe, nasci eu. E esse meu irmão era oficial de marinha. E nesse período, não, era um período em que ele estava no colégio naval, escola naval, e eu estava iniciando o processo de trabalho. Bom, aí o que acontece? Eu começo a fazer montanhismo, escaladas, subir montanha, etc. E começo a me empolgar com essa ideia, começo a pensar em alguma coisa que de trabalho fosse vinculado a essa questão de montanha. E aí surge a questão de geografia. Quer dizer, a questão de geografia, ela começa a surgir na minha cabeça como geomorfologia, como geologia, como montanha. Quer dizer, é essa ideia que passa, né? A ideia de montanha, a ideia do meio ambiente das montanhas. Então, esse processo é um processo que, de uma certa maneira, hoje, retrospectivamente, marcou minha vida. E, primeira coisa, eu decidi fazer geografia. Quer dizer, eu não decidi fazer administração, eu não decidi fazer economia, e isso já foi um choque grande na White Martins. Eu era um bom funcionário da White Martins, as pessoas gostavam, eu era muito safo, uma série de coisas, e ela estava, inclusive, lá sendo treinada na firma, que eu ia para vários ambientes de trabalho, trabalhei em vendas, trabalhei em contabilidade, trabalhei em compras, trabalhei em RH. Então, eu não tinha muito tempo, eu fiquei de 64 a 70 na White Martins. Então, eu tive uma experiência bastante boa e aprendi muita coisa lá. Mas o foco estava dado. Eu estava querendo, efetivamente, mexer com montanha e mexer com alguma coisa que ligasse a montanha. E aí, isso, para mim, a visão que vinha da época era geografia. E aí eu decidi fazer o vestibular de geografia. Aí tinha um problema. A melhor universidade de geografia era durante o dia, a UFRJ. Eu não podia estudar ali. Então eu tinha 2 opções, o ERJ ou o UF. E aí eu acabei optando por UF. A UF era, na época, tinha também pessoas que eu conhecia e me dediquei especificamente a ficar fazer o vestibular da UF e passei e fiquei lá. Mas aí você chega ao primeiro choque, né? A UF não era uma universidade da qual a parte de geografia física era muito forte. Aliás, a única que tinha efetivamente um nível alto de conhecimento de geografia física, geomorfologia, etc., era a UFRJ. E acho que isso até hoje ainda é assim. Bom, mas na universidade eu conheci um funcionário do IBGE, era o Gelson Rangel Lima. E Gelson foi o indivíduo que, de uma certa maneira, me orientou a fazer essa ligação entre a montanha e geografia física e, de uma certa maneira, me orientar de como é que estava mudando a geografia. E aí, esse é um ponto importante. Isso tudo acontece entre 1968, que foi o meu ano do vestibular, outro ano bastante conturbado, né, na sociedade brasileira. Eu saía da White Martins e tinha que enfrentar a Avenida... na White Martins eu fiquei em Benfica, fui para Cordovil, depois voltei para Benfica e vim para o centro da cidade. Quando eu passei no vestibular, eu pedi a transferência para o centro da cidade, que era na Rua Beneditino, nos esquinas de Avenida Rio Branco. E essa passagem, até foi a passagem que eu fui trabalhar no Recursos Humanos, foi uma passagem bastante conturbada, porque
eu tinha que sair da Avenida Rio Branco e ir para a Praça 15. E isso, em 1968, 69, foi realmente barra pesada, porque o risco de você levar um tiro, o risco de você ter um cavalo em cima de você ou cair coisas em cima do prédio, era realmente um risco forte. E eu me lembro que uma sexta-feira eu saí mais cedo, saí na hora do almoço e fui para casa me preparar porque eu tinha uma excursão, um trabalho de campo em Niterói. E aí, era um trabalho de campo de biogeografia, para aquela área de Araruama e região dos lagos. Então eu fui para casa, preparei todo o material e desci com a mochila, desço e pego um táxi. Aí o português do táxi diz assim: mas o senhor está querendo ir para a Praça 15? A Praça 15 está uma guerra. Aí eu falei: olha, eu tenho que ir para Niterói, então vou pegar uma barca. Aí nós fomos e o português resolveu ir lá pelaquela área que tem a aeronáutica, aeroporto Santos Dumont e tal, e conseguiu se esgueirar por ali, chegar atrás daquela, da Capitania dos Portos, e consegui chegar mais ou menos até um guarda da aeronáutica, lá um sargento da aeronáutica, todo armado, mandou parar o táxi, e viu um garoto com uma mochila. Você vai para onde? Eu disse: olha, eu vou para a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, vou pegar a barca, tem um trabalho de campo. Mas vocês estão em aula? Lá está em aula. Ninguém avisou nada. Aí ele olhou e falou: não, tudo bem. Aí pegou um soldadinho, o soldadinho me acompanhou e eu consegui entrar nas barcas. As barcas estavam, claro, completamente vazias, né? Então as barcas estavam andando assim com 15, 20 pessoas, porque todo o pessoal tinha ficado na Praça 15 e 7 de setembro, 1º de março, não está lá. Ninguém conseguia chegar na Praça 15, estava praticamente vedada, né? E o pau quebrando lá, e gás hidrogênio, essas coisas todas. Muito bem. Aí eu consigo passar e fui o único do Rio de Janeiro que foi para a excursão naquele fim de semana. E todos os outros cariocas não conseguiram passar. Bom, e aí eu cada vez mais me ligando à história de geografia, etc. e tal, e quando cheguei em 1970, existe a possibilidade de entrar como estagiário no IBGE. E aí eu coloco essa questão em casa e digo: eu na White Martins já estou ganhando bem. E como é que acontecia? Os professores de geografia nas universidades que trabalhavam no IBGE, tinha professores que trabalhavam na UFRJ, na PUC, na UEAS, na UF. Esses professores, de uma certa maneira, olhavam seus alunos e faziam indicações, faziam convites bem informais, até porque a informalidade de você virar estagiário era um negócio informal mesmo, né? Eu me lembro que o Roberto Lobato de Azevedo Corrêa contou também como é que foi, como é que ele veio pedir, como é que alguém falou, a Lígia Bernardi tinha comentado, etc. No meu caso, foi uma situação bem semelhante, né? O Gelson, me fala da questão, e aí ele me dá um toque importante, que é o seguinte: ele diz: olha, a geografia está mudando, a geografia está passando para um esquema de geografia matemática, muita estatística, que era a chamada nova geografia, né? Ou a geografia quantitativa, que seria depois, pareceria com esse nome. E então você tem que ler alguns livros, e ele me indicou alguns livros, e essa foi a carta importante, né, no jogo de entrevistas que eu fiz na época. Quer dizer, as pessoas perceberam que eu já estava sabendo desse movimento, que eu já tinha lido autores especificamente da área de geografia quantitativa. Mas
E isso é uma parte que eu dedico depois a minha tese de doutorado sobre a história da geografia do IBGE entre 38 e 98. Eu falo um pouco sobre isso. Foi vamos dizer, uma certa distorção de pensamento entre o que seria efetivamente geografia quantitativa sem uma base de conhecimento matemático e estatístico dos alunos e professores, a maioria. Né? Se tivéssemos 4 professores que tinham domínio de matemática e estatística para poder esgrimar com isso, era muito. A maioria era fruto da chamada geografia francesa, a clássica geografia, que trabalhava com a relação ser humano-meio ambiente, certo? E aí a ideia é o seguinte: ser humano e meio ambiente, sendo que, como era o tradicional estudo francês, primeiro o meio ambiente, você descreve o meio ambiente que você está, você explica as estruturas geológicas daquele lugar, você explica os processos geomorfológicos de montanhas, vales, etc., litoral ou não, planície, planalto, você explica a vegetação, você pode dar maior ou menor pinceladas sobre os animais que existem naquela região, vai depender do foco que você está dando, e depois você vai ao ser humano. E aí o que é o ser humano? O ser humano é uma noção étnica daquele ser humano que está naquele lugar, uma noção cultural daquele ser humano e uma noção econômica de que Euclides da Cunha já tinha mais ou menos verificado uma situação como essa. Inclusive ele levanta assuntos que só vão aparecer praticamente 20 anos depois. Mas por quê? Porque essa noção é a noção quase clássica do ser humano com o meio ambiente e a relação dele com os outros seres humanos. Quer dizer, esse é a visão clássica, e essa é a visão clássica. Se a gente olha hoje, ainda ela pode ter nomes, pode ter tecnologias, etc., etc., mas é isso que ainda se baseia a história da geografia. E, de uma certa maneira, é isso mesmo, porque o que é a geografia e o que é a história? Né? A história é o contar os fatos humanos e até fatos naturais, vai depender de como o historiador vai trabalhar, ao longo do tempo. E a geografia nada mais é do que a espacialização desses processos. Quer dizer, então, daí, quando eu chego já para estudar geografia, já tinha feito a separação, mas não foi uma separação muito lá para trás, não. Foi uma separação até bastante recente, de separar curso de geografia para curso de história. Os meus professores e as pessoas com que ainda, os velhinhos com que ainda convivo hoje, alguns deles ainda foram desse período em que estudavam história e geografia juntos. Quer dizer, o curso era dado da mesma maneira. O que eu acho que é um negócio importante foi o que eu fui perceber depois, e quando você percebe, os bons geógrafos, os bons historiadores, são profissionais que não esquecem a outra função, não esquecem a outra carreira. Né? Ele tem conhecimento no curso de primeiro, que é melhor que a USP direto. Bom, mas então voltando aqui à questão aí a minha entrada no IBGE. Então a minha entrada no IBGE, ela se deu pelos convites do Gelson e a preparação e pedir demissão da White Martins, né? Avisar a minha família que eu ia passar a ganhar metade do que eu ganhava, e o que é pior, sem carteira. Eu passei 3 anos sem carteira assinada. Eu passei 3 anos num limbo, né? Um limbo extremamente duro, né? Você não tinha noção do que ia acontecer. Né? Roberto, você já estava formado quando veio para o IBGE? Não, estava estudando. Eu me formo em 71, e
E esse processo se dá em 70. Mas você ficou 3 anos aí, tem tempo. Aí entre 70, quer dizer, entre 1970, que eu entro em março de 70, até 1973, quer dizer, só em julho de 73 é que o IBGE me faz assinar o contrato. Né? Mas você se forma em 71, aí fica até 73 trabalhando sem estagiário. Como estagiário, e sem poder, porque eu entro em 70, então eu teria o ano de 70 até 71 e ainda poderia ter, na época, um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, né, em que eu poderia ter essa situação. Então eu devo ter ficado num limbo total, eu e mais uns 6, que era Marilu, etc., praticamente 1 ano, numa situação ilegal total. Quer dizer, nós recebíamos por serviços prestados, era algo indescritível. Mas por que isso? Porque o IBGE, nesse período, estava sofrendo um processo de modificação de sua estrutura. Ele é criado, né, numa faixa dos anos 30, e aí vamos imaginar a década toda de 30. Né? Existe a Revolução de 30, que é o golpe militar de 30, Getúlio entra, mas tinha um fulano de Minas, né, o Teixeira de Freitas, que tinha escrito, que tinha acompanhado o censo de 1920 e que tinha percebido que esse censo estava tendo muitos problemas porque o Brasil era um país que estava crescendo, era um país grande e que necessitaria de ter uma agência de coleta de dados de boa qualidade. E ele, a partir das experiências dele no censo de 1920 em Minas Gerais, ele monta uma estrutura para mostrar ao governo federal que seria importante o governo federal ter uma agência de estatística, quer dizer, falava-se estatística, mas no fundo, quer dizer, o que era o foco do Teixeira de Freitas era uma agência de rede de coleta, quer dizer, uma estrutura de rede de coleta de alta qualidade, que não passasse nada, tudo fosse levantado, etc, etc. Muito bem. Ele pensa nisso e oferece isso em 1929, início de 30, ele oferece isso ao governo federal, que era Washington Luiz. E o Washington Luiz ficou de discutir a questão, mas era um oferecimento de uma pessoa, um técnico de alta qualidade, que tinha oferecido essa ideia. Mas essa ideia não estava sendo discutida nem nada. Vem o golpe de 30 e tudo cai, quer dizer, cai o Washington Luiz, etc. E o Teixeira de Freitas fica no limbo, esperando o que vai acontecer. E, por sorte dele, tem um coronel importante, que depois vira general, que é Juarez Távora, e Juarez Távora percebe a importância daquilo e avisa a Getúlio que tem um sujeito que fez isso e aquilo, ele ia entregar isso ao Washington e ele está com esse material, é um negócio que a gente deve discutir. E aí começa a discussão a chamada de Teixeira de Freitas ao governo federal para a criação. Então isso vai mais ou menos entre 1932 e 1933, e ele começa a montar, e essa coisa começa a se cristalizar de 1935 em diante. Mas ainda dentro de um contexto de rede de coleta. Quer dizer, essa era a preocupação. Já existia estruturas de coleta de dados no Brasil, quer dizer, a estrutura de coleta de dados ela existe desde a Polônia, sendo que a coleta fundamentalmente era feita pela igreja, e depois os governadores iam mais ou menos montando suas estruturas de coleta em algumas antigas províncias, etc. e tal. E aí você tem os dois impérios, e aí você já percebe que já tem uma estrutura melhor de coleta, mas ainda é extremamente capenga numa série de coisas. Né? É claro que em 1920 o Teixeira percebe a importância dessa
da montagem de uma rede, porque ele começa a perceber que o Brasil está crescendo muito rapidamente. Esse crescimento rápido era um crescimento que necessitaria de informações. E essas informações teriam de ser coletadas. Coletadas por quem? Guardadas aonde? Então é essa a preocupação, fundamentalmente, do Teixeira. E quando ele efetivamente monta essa estrutura, quer dizer, o governo federal lhe dá condições financeiras, de poder para fazer isso, ele começa a perceber que falta uma coisa fundamental, que é a cartografia. E aí entra o nome geografia. Quer dizer, geografia, na época, fundamentalmente, era um sinônimo de cartografia. Geografia era um sinônimo de mapa. Então, isso é um negócio importante de ficar bem caracterizado, porque a noção de geografia como estudo de relação ser humano-natureza já existia na França, mas ela não estava disseminada pesadamente no Brasil. Ela existia, alguns professores conheciam isso, entendiam isso, mas isso não se vinculava a uma ação de governo. Essa vinculação se deu efetivamente em 1938 em diante, quando Teixeira percebe a importância da cartografia para o censo de 1930 que ele teria de preparar, e ele percebe que os municípios brasileiros praticamente não tinham cartografia. Então, quer dizer, alguns tinham cartografia boa, como alguns municípios de São Paulo, algumas capitais, mas ele sabia que você não tinha homogeneização, você não tinha homogeneidade da informação cartográfica dos municípios. E aí ele chama um especialista, que chamava-se Alírio Huguenet de Matos, que era um especialista em cartografia, e principalmente em geodésia, e ele diz o seguinte: Alírio, nós temos que montar as bases para que a gente possa ter uma série de mapas municipais que sejam compatíveis com o uso de um indivíduo que vai a campo perguntar coisas. E, de uma certa maneira, a equipe do Alírio e mais algumas pessoas que vieram da universidade e do Exército começaram, então, a trabalhar com essa noção. E aí cria-se o G do IBGE. Quer dizer, o IBGE ele é um dos poucos órgãos do mundo em que estatística e cartografia, geografia estão metidos no negócio. Né? E isso faz, por exemplo, na França é bem separado. O pessoal da cartografia francesa é a área de geografia. É uma geografia que não é a geografia da universidade. A geografia da universidade francesa ela tem uma característica. A geografia do governo francês, que tem um nome de geografia, mas ele é fundamentalmente cartografia. Quer dizer, então, não tem a ver com o INSEE, que é a área de estatística. São coisas, né? E Canadá parece que tem uma estrutura semelhante, Espanha tem uma estrutura semelhante, só, e Brasil. Você acha isso uma vantagem? Sim, sem dúvida, essa é uma vantagem crucial. Né? E acabou sendo uma vantagem crucial agora, com a questão da modernização de sensoriamento remoto, de informações, dados digitalizados, o banco de dados digitalizado. Quer dizer, quem tem isso e quem pode botar isso já diretamente, ele ganha tempo. Né? O que aconteceu na maioria dos outros países foi que empresas privadas tiveram que fazer essa informação, né? E cobraram caro aos seus respectivos governos sobre esse tipo de trabalho. E no caso brasileiro ele teve essa vantagem. Quer dizer, isso é um ponto chave para a gente entender. Bom, aí por que eu estou contando essa história toda? Estou contando essa história toda porque começa a haver a primeira modificação estrutural de que tinha começado com Getúlio Vargas na década de 30 e o IBGE se torna um órgão da Presidência da República. Ele é um órgão poderoso. Getúlio percebe a importância, e isso é um negócio que é uma chave importante na minha tese de doutoramento, que vem dizer o seguinte: o IBGE é uma agência capilarizada de decisão política. A única agência capilarizada que existia
era Correios e Telégrafos, porque você começa desde lá de cima, da capital, até os municípios, mas ela não tem decisão. É uma rede só para entregar e receber postais, né? Receber cargas, etc., cargas pequenas, de alto valor, etc., etc. Diferentemente do capilarizado do IBGE, da qual o agente estatístico ele é um agente político, porque ele é um agente que ele sabe o que tem e o que não tem. E ele sabe o que ele pode dizer e o que não pode dizer. Ele tem a guarda das informações, né, que vão fazer modificações bastante importantes na economia, na política daquele município. E o Juarez Távora e o Getúlio perceberam isso muito bem. Perceberam que essa noção de uma agência em que o agente estatístico pudesse ter quase que um canal direto com o catete, vai passando o prefeito, vai passando o governador, né? Era algo extremamente importante para a política, inclusive uma política em que estava, principalmente no início dos anos 30 até metade dos anos 40, a preocupação de não haver secessão no Brasil, coisa que quase que inicia em 32. Por exemplo, é uma coisa que a gente não percebe, né? Exército brasileiro, nesse período, na década de 30, praticamente o exército brasileiro era fraquíssimo. Quem tinha as forças eram os estados. E os estados é que tinham as suas guardas, né? Praticamente seus exércitos estaduais. Quer dizer, eles eram muito mais fortes do que o exército federal. Então, é Getúlio que faz essa modificação. Ele faz uma modificação técnica, política militar, fazendo um rearmamento e uma reestruturação do Exército Federal, e aí passa o Exército Federal ser mais forte do que e reduz os estados a polícias militares. Ele faz uma jogada técnica, que é essa jogada de que técnicos deveriam tocar o país. Quer dizer, técnicos do IBGE dariam informações, coletariam dados, dariam informações aos decisores de política. Técnicos da administração pública seriam treinados para serem técnicos da administração pública e não apaniguados de políticos que colocavam o cara sobrinho ali, etc, etc. Né? Ele reestrutura, por isso ele reestrutura a administração pública do Brasil, que é feita com aquele que foi presidente depois da Fundação Getúlio Vargas, fugiu agora o nome dele, que era um dos fundadores da Fundação Getúlio Vargas, que criou o DASP. Quer dizer, é um indivíduo importante porque ele monta uma estrutura de política pública para que os estados pudessem discutir com o governo federal pela via técnica e não pela via do toma lá da cá. Né? E, de uma certa forma, ele reestrutura a política. Reestrutura a política, mas sem tentar brigar. Porque ele sabia que no início, brigar, ele poderia perder. Né? Se ele perde o apoio de Minas e o apoio do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que ficou, num período, ficou bem balançado, só nisso aí o governo federal já seria um governo fraco, muito fraco. Então, foi a partir de um processo grande que ele cria essas agências. E essas agências vão, de uma certa maneira, tocando até um determinado período, que foi esse período em que, depois da Revolução, do golpe de 64, os militares percebem que, nós vamos ter que mudar. Quer dizer, a estrutura do país é outra, né? O país mudou, e aí mudou porque Getúlio monta uma estrutura inicial de indústrias de base, Juscelino
monta uma estrutura de indústria de transformação, importando indústrias e adaptando-as a um esquema nacional, né? E os militares assumem um processo de transição, quer dizer, e aí ele percebe que, bom, aí nós temos que, a administração pública tem que mudar. Então, o que é mudar? Nós não vamos poder ficar com muitos funcionários e com estruturas enormes, porque nós não vamos ter força produtiva. Nesse período, o Estado ele era um Estado forte, era um Estado que ainda implantava indústrias e tocava todo esse processo industrial, ainda era feito pelo Estado. Então, ele teve que começar a pensar o seguinte: nós vamos emagrecer o Estado, vamos ficar com um núcleo de funcionários públicos menor e vamos passar todo mundo para a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, começa um processo de fundações, autarquias, etc., e começa a fazer essa separação. E quando eu entro no IBGE, em 1970, esse era o processo que tinha começado mais ou menos em meados de 68 e que só termina em 1973. Quer dizer, é o período em que começa, né, a se reestruturar. Isso aconteceu com o Fiocruz, isso aconteceu com o IBGE, e começa a se estruturar em agências da qual os funcionários são seletistas, que são consolidação da lei do trabalho, parecem funcionários públicos, mas eles não são. Né? Então, foi esse período que eu entro no IBGE, e era um período que estava, efetivamente, uma decisão de algumas pessoas: vocês vão assumir, vão trocar, vão sair do regime, né, jurídico, né, de funcionalismo para a CLT. A CLT vai ser melhor, vai ganhar mais, etc. Ou então vocês vão cair no limbo e tal. Aí eu me lembro que na área da geografia, um grupo infinitamente pequeno que resolveu continuar como funcionário público e aí praticamente quase que abandonar o IBGE, tem que ir para outra área, etc. Quando chego ao IBGE, a sensação de caos era uma sensação enorme para mim. E aí é o seguinte: imagina só, eu era numa turma de candidatos a estágio em que a maioria absoluta eram garotos e garotas que tinham saído de casa, eram alunos, viviam em casa com papai e mamãe, e agora estavam começando a pensar no trabalho, e aí estágio, etc. Né? Eu era o único cara que tinha uma experiência de vida do trabalho, e uma vida de trabalho que foi, para mim, muito rica, porque eu aprendi muitas coisas na White Martins. E aprendi, praticamente no último ano, eu aprendi como é mandar, como é obedecer, como é gerenciar. Quer dizer, a turma de recursos humanos, você aprende, né, qual é o perfil do cara que você precisa, ele vai fazer o quê, ele vai mandar, como ele sabe mandar, etc. Então, eu chego no IBGE e isso era um caos. Inclusive, eu escrevi um negócio que eu disse, várias vezes eu tinha falado que na White Martins que eu estava saindo com meu gerente, que era Washington Paes, e tinha explicado, ele falou: você é maluco? Tá? Mas ele disse: olha, ele disse, você me aguarda um pouquinho, tá? Aí ele subiu, foi à diretoria. E volta e diz assim: olha só, eu consegui na diretoria o seguinte: se isso der problema para você em um ano mais ou menos, você me fala que você vai voltar. É uma coisa que a política da firma não faz, mas como você trabalhava direito e tal, porque eu estou achando que você está fazendo uma loucura, né? Mas eu não posso te cortar essa loucura, você está decidido, então você vai lá. Agora, a única coisa que eu posso fazer é isso: eu posso te garantir durante o que, se der problema, você volta. Né? Em 2 vezes, eu pensei seriamente em falar com o homem, mas efetivamente consegui. Né? E, para mim, no IBGE foi interessante porque eu comecei a perceber que a cada ano era um projeto novo e eu fazia alguma coisa completamente diferente. Na White Martins não tinha um processo de rotina, você aprendia uma rotina e tocava aquela rotina até você mudar de rotina, mas essa história de
um funcionário que muda durante muito tempo é difícil. Eu consegui isso num período inicial da vida, né? Mas aí eu teria de não ser geólogo, eu teria de ser administrador, ter estudado economia, etc, etc. Quer dizer, então, era outra questão. Mas eu, quando chego no IBGE, eu percebo, e aí percebo dois processos caóticos. Quer dizer, um processo caótico, que é um processo administrativo, né, em que o IBGE já está deixando de ser, primeiro, ele já deixou de ser da Presidência da República, então ele perdeu um status. Né? Eu me lembro quando eu chego no IBGE, o camarada da portaria quer me vender uma carteira que está escrito assim, Presidência da República, as armas, embaixo IBGE. Aí eu disse, mas não existe mais. Ele falou, não, isso dá para entrar no cinema meia, não sei o quê. Então, era um esquema, isso era um negócio que o IBGE tinha perdido isso em 68. A Presidência da República já não era mais a Presidência desde 68. E aí ele ficou com ia ficar o arremedo de ser o Ministério do Planejamento, que acaba ficando com o Ministério do Planejamento. Então, o primeiro caos foi essa turbulência de modificação. E o segundo, um caos acadêmico, que era esse caos da entrada, da ideia da entrada de uma quantificação, de você, a geografia, trabalhar mais com estatística, coisa que hoje é corriqueiro. Quer dizer, quando a gente faz os mapas hoje, né, a base estatística já está lá, você já traz, você já faz o mapeamento já tranquilo. Quer dizer, mas naquela época não. Né? A ideia de que você teria de aprender estatística e depois saber coletar o dado, saber conversar com os estatísticos para que o dado viesse para se trabalhar. Por exemplo, uma grande parte dos trabalhos de geógrafo nos anos 50 e 60 eram levantamentos deles próprios. Eles iam a campo fazer um levantamento, né, e mostravam o que estava acontecendo por conta eles quase não usavam os dados estatísticos do próprio IBGE. Isso era uma questão também muito clara, quer dizer, percebia isso em que o geógrafo clássico, ele lidava muito pouco com a estatística, ou ele lidava com a estatística dele, que ele fazia, que ele criava. Né? O dado, a informação era dele, ele ia a campo para cuidar. Quando você começa a acenar que você agora não vai mais precisar fazer isso, você vai olhar os dados de uma PNAD, de uma POF, né, de um ENDEF, aí os geógrafos começaram realmente a tremer. Essa turbulência aconteceu mais ou menos na mesma época, né? Essa época do início dos anos 70. Então, foi a percepção para mim muito clara de que... Mas o que eu percebi? Eu percebi que é o seguinte, os geógrafos continuavam com a geografia francesa na cabeça. Essa não, eles não abandonaram. Né? Hoje ela pode estar mascarada de uma coisa ou outra, mas ela está lá. Quer dizer, essa noção da relação ser humano-natureza e da explicação de como a natureza é ocupada pelos seres humanos, de que maneira, em que etapas, etc., com que velocidade, com que muda. É só ler os trabalhos do Milton Santos. O trabalho do Milton Santos é um geógrafo francês. Quer dizer, Milton Santos, ele é um geógrafo francês. Né? Por mais que ele fale na história da meio técnico-científico, etc., mas quando você olha o que ele está fazendo, ele efetivamente está fazendo geografia francesa, que era a geografia que ele conhecia, e é essa aí. Né? Quer dizer, não há nenhuma grande modificação nesse aspecto. O que houve, efetivamente, foram modificações tecnológicas. E aí sim, a tecnologia, efetivamente, para nós, a tecnologia mudou muito. Então, depois que eu saí, final de 2003, a percepção de como a tecnologia fez mudanças pesadíssimas na geografia, até por conta de que hoje, né, se você tem o Google, você tem praticamente a geografia na mão. Quer dizer, o que você vai fazer é adaptar os processos e entender o que está acontecendo ali, e vai conhecer processos econômicos, sociais, etc., etc. Mas o Google está efetivamente dando tudo, dando até a cara da rua.
né? Quer dizer, dando até a foto da rua, né? Até para você não se perder, né? Quase no endereço, né? Endereço de correios, né? E até um nível bem acima em que ele dá padrões que antes era muito difícil para nós podermos trabalhar. Nós podíamos trabalhar com padrão numa escala, mas era muito difícil trabalhar com padrão maior por causa da visão. Hoje não, você opera tranquilamente, quer dizer, com um sistema de satélite, você opera tudo isso, né? E o Google fez um negócio mais interessante, ele coletou o mundo inteiro, primeiro a estrutura de fotossatélite, e depois ele começou a trabalhar com escalas mais detalhadas com fotografia aérea. E o que ele faz é isso, ele digitaliza fotografias aéreas e põe as informações. Em alguns lugares você tem informações quase que você vê a cor do asfalto, né? O granulado do asfalto, e em outros lugares você tem informações um pouco generalizadas. Então, mas esse tipo de informação rápida, né, é produto da tecnologia. Quer dizer, hoje, efetivamente, inclusive depois que eu saí, eu percebo isso, né? A minha formação, e eu trabalhei durante muito tempo em alguns atlas do IBGE, e aí a sensação é o seguinte: um atlas do IBGE, um atlas clássico do IBGE, levava 5 anos, 3, 4 anos, 5 anos às vezes, e demandava mais de 100 pessoas, né? Um atlas hoje do IBGE pode ser feito em menos de um ano com 7, 8 pessoas. Quer dizer, é uma diferença, né, e com uma qualidade incrível de informação, etc. Por quê? Porque essa qualidade a tecnologia trouxe. E isso, quem não acompanhou isso, dançou. Mas tiveram que acompanhar. Recursos muito bons para uma agência de governo federal, mas eles eram recursos ainda não muito trabalhados, não muito conhecidos. Por exemplo, computação da época era uma computação de computadores de grande porte, em que praticamente você não tinha acesso ao processo computacional. O processo computacional é um processo feito num determinado lugar ou determinadas pessoas. Você podia, no máximo, conversar com alguma dessas pessoas e informar o que você precisava, etc, etc. E as pessoas iam poder dizer a você: olha, isso é possível, isso não é possível, nós não temos programa para isso, não temos isso, ou é muito caro, vai fazer isso, né? O que aconteceu no caso do IBGE com essa mudança? Foi quando o IBGE assumiu que o computador de grande porte, ele deixaria de ser o computador de grande porte daquele tempo. Ele passaria a ser um grande banco de dados. E a computação seria feita na mesa de cada um, seria feita nos terminais. Quer dizer, essa modificação foi uma modificação tecnológica que deu um salto de qualidade assim monstruoso, que as pessoas até hoje não entendem e desvalorizam ou não percebem a importância, o valor disso. Isso se deu quando? Isso se deu com Simon Schwarzman. Na minha visão, eu entrei aqui com o último estatístico que era presidente do IBGE, antes do Isaac Kestenetsky. Acho que eu peguei pouquíssimo tempo, porque ele era um final de transição. E logo depois entrou o Isaac. Isaac e Eurico, eles entram também mais ou menos 70, 71, e entre 71 e 73 eles montam a estrutura para poder fazer um contrato de CLT do que seria a Fundação IBGE. Então, quer dizer, eu até entrei com outro, mas eu não posso nem contar, porque o outro era uma transição que estava saindo. Então, fundamentalmente, quem estava entrando era Isaac. E aí Isaac ele faz uma modificação muito importante, porque o Isaac passa, primeiro, a fazer com que o IBGE passe a ser uma agência de estatística mesmo, e não uma agência de rede de coleta como era até aquele período. Ele modifica a estrutura administrativa própria do IBGE e começa então a dizer o seguinte: existe a rede de coleta, mas existe uma estrutura estatística que vai ter que ter estatística de qualidade, que vai ter que ter
matemáticos, economistas, estatísticos, e esses caras vão cuidar da estatística. E aí começam os processos de amostragem, principalmente a amostragem, porque a probabilidade de amostragem, né, que ele começa a montar e fazer do IBGE uma agência de estatística mesmo. O IBGE foi um negócio estranhíssimo, porque ele tinha uma escola de estatística criada em 1953, de altíssima qualidade, mas que não gerava estatística para o IBGE. Porque o IBGE ele era dominado por uma turma de rede coleta, que o pessoal veio da rede coleta. Esse pessoal eram os donos da brincadeira, né? E nada de querer matemático, físico e tal na seara deles. Isso o Isaac faz a modificação, é uma modificação importantíssima. E o Isaac percebe nesse período que a geografia era a única área do IBGE que tinha cursos superiores e tinha cursos de pós-graduação em que o seu pessoal ia para fora para estudar, etc, etc. E ele dizia assim, eu sou economista, mexi com estatística, eu consigo falar melhor com geógrafos do que com os estatísticos. O que está acontecendo? O que está acontecendo é isso, é que o nome de estatística que tinha era o pessoal de rede coleta. Era diferente. E aí ele modifica isso, e isso cria uma modificação assim brutal na casa. Quer dizer, a casa passa a ter. E claro que aí teve uma queda, uma chiação do pessoal da rede coleta que perdeu. E no meio do processo ainda teve um outro processo mais complicado, porque os caras, teve um presidente do IBGE que fez uma modificação e que fez uma modificação ruim na estrutura de rede. E aí houve perda de qualidade muito grande, muito rapidamente. Não foi o Isaac, não, foi bem depois. Miguel Augusto Guimarães. Ele fez uma modificação, que era uma modificação importante, que teria de ser feita, mas foi feita num período ruim, quer dizer, deu um mau passo numa hora ruim. Então isso deu uma quebra da rede e foi um período que o pessoal estava se aposentando. Quer dizer. Então a gente tem que pensar IBGE com o governo federal. Como é que o governo federal andou? Né? Você tem que pensar que, por exemplo, um período áureo do IBGE foi um período com Juscelino, porque como Getúlio estrutura, ele não pôde ver os resultados. Ele morreu em 54. Né? Esses resultados começam a aparecer fundamentalmente com Juscelino. E aí com Juscelino o IBGE e a geografia do IBGE, etc., chama época de ouro, né? É um período importante do negócio. Mas, depois você tem, no período militar, você tem essas modificações, que eram modificações que apareciam porque tinha um grupo técnico mais acima que tomava esse tipo de decisão. Os militares estavam preocupados se tem comunista, se não tem, se o governador é isso ou aquilo, está do meu lado, se não está, etc. Mas tinha uma equipe técnica que funcionava. Né? Quando a gente pega o livro do Roberto Campos, né, A Lanterna na Popa, a gente pode perfeitamente ver como é que essas coisas funcionavam. Você pode dizer o seguinte, é uma instituição que tem uma história, né, mas que esses tranches, né, esses pedaços da história foram muito diferenciados. E hoje ele é muito diferenciado do meu tempo que eu entrei. Eu, quando olho o IBGE hoje, né, quando eu entro no site do IBGE, é outra coisa. Né? Quando eu olho o que o meu departamento, que eu trabalhei durante muitos anos fazendo geografia, está fazendo hoje, é completamente diferente. Né? Por quê? Porque a tecnologia mudou, porque mudaram estruturas administrativas, porque mudou a estrutura de pensamento também do governo federal. Quer dizer, tudo isso houve uma modificação, e aí aquele negócio, eu não acho que houve modificação para pior. Eu acho que as modificações estão ocorrendo e aí, para mim, o óleo que corre esse negócio todo é a tecnologia. E isso eu percebi que quando eu entro no IBGE, a tecnologia do computador está chegando, ela ainda está capengando, fraquinha, porque custava caro, né? Um computador, quando a gente pega um celular nosso hoje, quer dizer, um chip de dentro do celular, ele era o que valeria um computador
do meu irmão na época. Então, quer dizer, é um negócio completamente, né, diferente. Quando a gente olha, quer dizer, a nossa capacidade de processamento em casa, hoje, era muito maior do que a do IBGE quando eu cheguei. Né? Quer dizer, então, isso é um negócio extremamente poderoso e que faz modificações enormes. Para a casa de geografia, então, faz muito, porque como a geografia tem que trabalhar com bases, né, de dados de dados georreferenciados, e quando começou o processo de georreferenciamento dos dados, aí realmente a geografia teve um salto qualitativo muito grande. Isso é o que a gente percebe. Mas o que você vai perceber é isso, é que você vai ter várias camadas, e por isso na tese eu tinha uma cronologia, né, em que essa cronologia ia mostrando o que cada... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu digo assim, de 1970 a 74, turbulência epistemológica, a matriz francesa versus a matriz anglo-saxônica. Presidente, Emílio Garrastazu Azumedes, 69 a 74, Ernesto Geisel, 74, Médici e Geisel. Presidente do IBGE, Sebastião Aguiar Aires, esse foi quando eu entrei. Isaac Castanete, diretor superintendente do IBGE, Miguel Alves de Lima e chefe do departamento, Maria Belloso Galvão. Eu fiz uma análise cronológica de cada etapa, né, para poder exatamente explicar isso, quer dizer, o que era o governo federal, como é que ele estava sendo tratado política e economicamente e administrativamente, como é que a casa estava funcionando no nível administrativo e, especificamente, no nível acadêmico para a geografia, no meu caso, para a geografia. Mas como eu percebi que a grande discussão da casa foi essa discussão estatística, porque a casa passou a ser uma casa de estatística com Isaac, quer dizer, isso década de 70, a casa está desde 38, né? Desde 35, fundamentalmente. Né? Quer dizer, então, esse é um negócio interessante da gente poder discutir. Eu acho que hoje os livros do Nelson Serra devo explicar isso, ainda não li o último dele, mas devo explicar isso bem, porque ele faz uma história do processo estatístico e mais ou menos vai contando o que a coisa aconteceu. A minha visão, como geógrafo que chegou no início dos anos 70, em 1970, né, e saiu em 2003, a minha sensação é que efetivamente houve muitas mudanças. O IBGE, que quando eu saí não tinha absolutamente quase nada a ver com o IBGE que eu entrei, a maneira, embora a ideia acadêmica de geografia francesa, ela continua. Esse é um negócio que é importante ver. O que está por dentro, no âmago, né, é que a geografia francesa continuou a dar as cartas. Embora ela possa falar que tenha geografia marxista, etc., que efetivamente nada. Olha, a geografia se via nesse processo referenciada a uma visão assim de sonhos dourados dos anos 50 e 60. A geografia, quando eu chego em 1970, muitos geógrafos da velha guarda, né, já diziam que já não se faz mais geografia como antigamente. E é claro, para eles, né, primeiro, a geografia ela se inicia com esse processo de cartografia, né, depois se separa, porque a cartografia vira uma direção, uma diretoria específica, ela se torna uma área importante do IBGE, e aí são duas áreas importantes dentro da cartografia. A cartografia propriamente dita, e a geodésia. A geodésia é uma área que muito pouca gente conhece, mas é uma área poderosíssima na casa. Ela é uma área pequena, mas ela é uma área extremamente técnica, onde os caras conversam com eles e com os demais geodesistas do mundo, né? Que não são muitos. Então, é matemática avançadíssima, pessoal de física, astrofísica, etc. E tal. Então, é uma área em que nós lidamos pouco, mas são eles que dão a base
por exemplo, o que nós temos hoje de Google, né, etc. e tal, foram feitos por esses caras, no mundo inteiro, né, não são muitos. Então, eles são poderosos, só que eles são poucos. A cartografia era uma área enorme, porque a fabricação de mapas demandava muita gente, demandava uma área de impressão extremamente sofisticada e complicada, caríssima, né, que era mais da metade da parada de Lucas era a área de impressão de mapas, e a outra metade impressão de formulários, questionários de censo, livros, etc, etc. Mas essa era uma área extremamente técnica, poderosa. Então, a cartografia foi para lá. A geografia, no início, ela começou a aprender a fazer o reconhecimento do território. Quer dizer, o reconhecimento do território de qualidade começou a ser feito por geógrafo, final dos anos 30 e anos 40 e 50. Então, foi um período de ouro, que era o período que o geógrafo ia a campo. O geógrafo tinha, Cortes aí, sabe, tinha fotógrafos próprios, quer dizer, né? Tinha um departamento de fotografia, departamento de filmagem, onde o geógrafo solicitava e o fotógrafo ia, né, e levantava informações, etc, etc. Quando a estrutura estatística chega e praticamente não precisa mais fazer isso, quando os satélites do projeto Radan chegam e te dão isso já pronto, quer dizer, você só vai a campo para checar coisas, né? Muito mais, você gasta menos tempo, menos dinheiro, etc, etc. E hoje praticamente você não precisa, o Google hoje praticamente você não precisa ir a campo, quer dizer, você só vai a campo, você nem precisa, você liga, né, para um cara na área e ele te dá a informação que você vai precisar, e estão os conversados, quer dizer, se você tem dúvida, você vai olhar no ecrã, né, do computador e você vai chegar lá. Então, isso, para alguns geógrafos, que a parte de fazer, né, essa metodologia de ir a campo, fazer o levantamento, montar o questionário, perguntar e depois escrever, fazer, aí sim, escrever era um negócio fundamental. Os geógrafos da época escreviam muito bem, tinham um domínio da escrita, tinham um domínio da língua portuguesa extremamente, né, eram infinitamente melhores do que os estatísticos da época. Então eles eram intelectuais. Aí, quando você chega a um processo mais técnico, né, esses caras começam a se sentir, mas aí eles já estavam aposentando. O pessoal, a geração de 6, 7 anos mais velha do que eu, né, que é o caso do Alberto Lobato, do Olga Buarque Lima, etc. Esse pessoal que estava entrando era um pessoal que sofreu mais a transição do que nós. Eu e o meu grupo posterior sofremos menos porque já entendíamos o processo tecnológico chegando. Né? Mas o que você percebe é isso, quer dizer, os geógrafos antigos reclamam até hoje. Ainda tem uns 3 ou 4 que ainda falam, né, e falam, a geografia acabou, entendeu? E aí eu digo, a geografia não acabou, o Google está aí. O Google está aí, a geografia não acabou. É só que você vai ter que repensar a maneira de como você vai trabalhar com ela. Esse é o ponto. Então, a instituição a área da geografia foi a única área em que a instituição garantiu, e eu acho que garante até hoje, a ida do indivíduo para o exterior, quer dizer, garante a finalização do curso, porque o cara entra como aluno e com o conhecimento que ele tem, ele finaliza seu curso de graduação normal muito bem, porque ele chega aqui, ele tem uma informação, ele tem dados, ele tem coisas abertas, né? Então, se ele era um aluno do médio para o medíocre na universidade, ele vai se tornar, no final do curso, um bom aluno, um ótimo aluno. Tanto é que ele vai logo querer ser disputado por laboratórios do departamento, mesmo que trabalhando em IBGE, não, vem para cá, não vou tomar outra hora, etc, etc. Então, quando ele faz pós-graduação, e aí a instituição dá pós-graduação nos 2 níveis, mestrado e doutorado, né, garante isso. Minimamente fazer um curso até de capacitação, né, não era o mestrado, o estrito senso, mas lato senso eles faziam tudo.
Então, isso não acontecia na área de outras áreas do IBGE, nem administração, nem rede de coleta, quer dizer. Então, isso dá um diferencial bastante grande. Mas, de uma certa maneira, a geografia nunca foi a área central da casa, e nem pode ser, ela não é para isso. Ela sempre foi coadjuvante, criou-se como coadjuvante. Quer dizer, ela dá subsídio ao pessoal ter, levantar dados e analisar dados. Essa análise de dados é que levou tempo. Deveria ter sido feita logo no início, mas não foi. O IBGE se pautou a coletar dados, guardar dados. Quando a massa de dados, que você não ia poder mais coletar dados do universo. O universo Brasil é um universo monstro. Não é? No início não se tinha essa preocupação, na medida que você estava criando a estrutura. De repente você começa a dizer assim, nós vamos ter que ter amostragem. Como é que faz a amostragem? Né? A amostragem da PNAD, meu amigo, foi um parto até a amostragem passar a ser hoje, né, uma estrutura amostral de boa qualidade, e é talvez uma das melhores do mundo, né? Levou tempo. Quer dizer, e isso é a casa. Quer dizer, a casa é isso, a casa é a estatística, não adianta querer o geógrafo, querer achar que um dia eu fui mais importante com essa estatística. Ele pode ter sido mais importante porque o grupo de pessoas que trabalhavam eram mais intelectualizadas, tinham estudado, mas ele não podia dar política de estatística, quer dizer, geografia não ia dar política de estatística do Brasil, né? Quer dizer, é completamente diferente, entendeu? Quer dizer, e a geografia que o IBGE fazia, que fez no período, né, é a que ele ainda faz, que é a regionalização. A regionalização é, efetivamente, a marca da geografia na casa. Agora, o resto, a universidade pode fazer, e faz até melhor, entendeu? Porque não é feita para isso. A minha sensação foi o seguinte, entre 1970 e foi 2000, foi 2000 mais ou menos, 2000, que eu resolvi vir, porque eu tinha percorrido de novo, eu sempre fui um cara que nunca gostei de rotina, então a minha sensação era sempre fazer projetos novos, a cada ano fazer coisas diferentes, etc. E eu persegui dentro da geografia, cobri uma área, na área humana, cobri uma área muito grande. Então eu trabalhei em regionalização, eu trabalhei em indústria, eu trabalhei em agrária, eu trabalhei em urbana, e aí em urbana eu trabalhei em vários níveis, né, desde o intra-urbano até o redes de cidades. Então eu cobri tudo isso. Quando eu decido fazer uma tese sobre a história da geografia do IBGE, eu estava começando a ficar preocupado porque a casa estava começando a ter essa preocupação de ter uma memória. Esse projeto, que era um projeto ainda embrionário, com a Cleia e tinha mais alguma Graça Nascimento, Laurinda, etc. Que estavam preocupados em explicar a história da casa, mas aí ainda a história da casa era aquela ideia de seguinte, bom, eu vou contar a história da casa. A casa tinha tantos departamentos, tantas subdivisões, e agora tem tantos. Já a minha preocupação era o seguinte, como eu tinha vivido essas fases turbulentas, o que eu queria explicar era o seguinte, como é que a geografia, e aí a tese fundamentalmente era essa, como é que o cabo, né, o fio condutor era o que? A geografia francesa. Essa não houve modificações. E tudo em volta se modificou. Né? Então, entender como é que isso se deu. E aí, a preocupação de entender pessoas, né? Porque as pessoas, no caso, eu fiz 2 níveis de informação de pessoas. Um eram os professores e pesquisadores que vieram dar apoio, que montaram um corpo de conhecimento, e depois esses primeiros alunos, os primeiros pesquisadores, que se tornam os chefes de escola da casa, né? E como é que eles tocam. E aí você começa a pensar
em caras como Leo Weibel, um alemão, Pierre de Fontaine, o geomorfólogo Francis Ruelan, e você começa a perceber que esses são os mestres formadores da estrutura da cabeça dos geógrafos do IBGE. E como é que essa geografia do IBGE passa a ser a geografia mais importante do Brasil? E é claro, era uma geografia feita por um departamento da Presidência da República, com dinheiro para chuchu, com poder para chuchu. Evidentemente, eles tinham mais a que fazer coisa muito boa, porque eles eram o poder. Né? A universidade não podia sequer, né, pensar, por exemplo, o Congresso Internacional de Geografia de 1956, né, foi feito às expensas do IBGE e às expensas do governo brasileiro, porque o governo brasileiro pegou a Escola Naval e tirou todo mundo da Escola Naval aqui mesmo para botar os caras morando na Escola Naval, nas estruturas onde ficavam os alunos, e dando as palestras tudo lá, diretamente, colocou navios da Marinha para fazer excursões com os caras em determinados lugares, colocou toda a estrutura do Exército, quando vai para a Amazônia, etc, que eles tivessem que ir de navio de um tal lugar para outro, navio da Marinha que levava, etc. Isso, nenhum outro congresso, até hoje, o congresso é elogiadíssimo, claro, mas foi um congresso feito por uma estrutura de governo. Né? O congresso internacional já foi feito por uma ou duas universidades, quando são perto, né? No máximo. Na maioria é feito numa universidade. Quer dizer, o governo de relações exteriores pode dar um apoio para negócio de passaporte, etc., chegada de vistos, mas não mais do que isso. Quer dizer, a estrutura mesmo é uma estrutura que a universidade tem que bancar e, às vezes, o Ministério do Planejamento da Cultura lá pode ajudar. No caso do Brasil, nessa época de ouro do IBGE, o IBGE, efetivamente, ele tinha poder e dinheiro. Poder e dinheiro em grande quantidade. Né? Ele tinha todas as condições. E aí, a geografia dele era, efetivamente, a geografia de referência. Né? Agora, ele perde, mas o IBGE perdeu. Eu não acho que perdeu. Ele simplesmente acabou a fase. Essa fase terminou. O que ele podia fazer, ele fez. O que ele continua fazendo bem é a regionalização, o que é importante, porque isso a universidade não pode fazer. É um órgão federal que tem que fazer regionalização. Quer dizer, qualquer tipo de regionalização que vai pegar Brasil como um todo, é um órgão federal que tem que fazer. Então, e é o geógrafo que sabe fazer isso. A metodologia de regionalização é uma função, é um aprendizado, uma tecnologia da geografia. Então, ela vai fazer. Agora, o IBGE não vai mais precisar escrever sobre a mata ciliar do Maranhão ou as savanas do Cerrado, etc. Não vai mais precisar fazer isso, porque isso a universidade faz. Quer dizer, então, a gente tem que entender que a função da geografia do IBGE hoje, ela é e continua sendo uma função de regionalização. E isso ela está sendo feito. Os processos de regionalização continuam sendo feitos. E hoje são feitos melhor. Se a tecnologia está dando condições, está cada vez melhor. A ideia Bom, eu comecei a tentar mexer com isso e eu percebi o seguinte: eu não conheço nada de história de como é que eu vou perguntar aos caras, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sentar com o camarada e vou perguntar o quê, eu só vou gravar, e como é que vai ser isso, sabe? Aí eu comecei a me preocupar com essa questão. E então eu fui buscar fontes na Fundação Getúlio Vargas, que era o CPDOC. Eu fui buscar aqui no Projeto Memória, que já estava começando, mas que estava muito embrionário ainda. E aí a Igleia me fala de um projeto na Unirio, mas que para mim foi muito interessante, que era para a ideia de como você aprende a criar essa estrutura que nós estamos mostrando aqui hoje. Tá? Como é que se faz isso? Que tipo de equipamento tem? O que não tem? Se é só um cassetezinho pequeno ou se você vai ficar anotando. E foi mais ou menos a partir daí que eu comecei a
me preocupar com a ideia. E quando eu termino a tese, eu digo, eu tenho quantidade enorme, eu não posso deixar isso no departamento de geografia. O departamento de geografia não tem essa obrigação, não tem, né? Quem tem isso é o projeto de memória que estava começando, já estava deslanchando, mas aí a Cleia tinha saído, tinha ido para o Você participou de algumas entrevistas. Aí eu decidi, e fui falar com o meu diretor de geociência, né, e explicar ele disse, não, eu estou entendendo, eu acho que é isso mesmo. Então, aí falei com o meu chefe de departamento, expliquei, olha, eu acho que esse é um período que eu tenho que minimamente levar o material para lá, e só se eu levar embora, mas, né? E aí foi a decisão de mudar, mas eu não mudei como geógrafo, eu continuo escrevendo geografia, continuo escrevendo artigos de geografia, etc. O que eu fiz foi exatamente preservar esse material de uma tese de doutorado para uma área da memória que estava começando a se preocupar com esse tipo de informação. Quer dizer, eu acho que hoje o depoimento que eu estou dando aqui, de uma certa maneira, está fechando um ciclo de vida profissional em que a minha preocupação foi, primeiro, conhecer a geografia, entender a geografia, ser geógrafo, e depois entender o que a geografia foi de importante para casa. Mas nunca dar a ideia de que a geografia foi a mais importante e que era chorar porque a geografia perdeu. Ela não perdeu, ela simplesmente, hoje ela está no foco. O foco é a regionalização. Esse foco ela tem que fazer porque esse é o que ela faz. Esse economista não sabe fazer, sociólogo não sabe fazer, arquiteto não sabe fazer. Quem faz é geógrafo. Regionaliza. E ela está regionalizando direitinho. Tem uma opção de processos de regionalização hoje bastante sofisticados que ela está tocando. Com um número infinitamente menor de pessoas, porque não precisa aquela quantidade. E que não precisa mostrar a erudição importante que era dada pelo pessoal dos anos 40 e 50, porque não é mais isso. Né? Hoje quem está pautando é tecnologia. Quer dizer, você tem que dominar a tecnologia e usar a tecnologia com o conhecimento acadêmico que você tem. É isso aí, para mim, a minha visão é essa. É simples. As instituições, elas têm um ciclo, e algumas até podem ter um ciclo de vida de infância, juventude, fase adulta, fase e morrer, desaparecer. Mas nessa fase, no final do adulto, ou no meio do adulto em diante, ela precisa, foi o caso nosso, em que quando é que se começa a pensar em memória? Quando o IBGE faz 50 anos. Quando o IBGE fez 50 anos, acende uma luzinha e diz o seguinte, gente, nós temos que ver qual é a papelada que tem, quem são os, que o cara... Né? E aí você tem que começar a entender, porque, por exemplo, lista de presidente e lista de diretor era algo que existia no RH. Não é? Mas essa lista tem que ter uma cópia para alguém que esteja estudando a memória da casa. Porque você tem que entender, por exemplo, você tem que quebrar determinados mitos, ou fixá-los ou quebrá-los. Por exemplo, existem mitos aqui na casa, que foi o que fez, trouxe o computador, Jurandir Pires Ferreira. É uma pessoa que até hoje é uma pessoa que você pode dizer contraditória, no sentido. Né? Jurandir quis colocar de qualquer maneira um computador no IBGE. E isso levou cacete na opção de pessoas, etc, etc. Ele estava errado? Não. Ele fez muitas coisas importantes na geografia, por exemplo, o período de maior produção na geografia foi o período de Jurandir Pires Ferreira. Ele conseguiu, inclusive, apaziguar, pensar nas lutas internas do departamento de geografia, e esses caras vieram trabalhar e gerar a enciclopédia dos municípios brasileiros, que é uma obra ciclópica, terminou o processo de cartografia. O Brasil, uma série de mapas de 1 por 1 milhão que cobre o território brasileiro todo, que é
obrigação, uma determinação da ONU, né, de você ter no mundo inteiro, quer dizer, a escala para um país, para um planeta como Terra, a escala de 1 por 1 milhão é a melhor escala para cobrir o planeta inteiro. Então, todos os países do mundo deveriam ter sua série de mapas de 1 por 1 milhão. Mas Brasil, Canadá, Estados Unidos são enormes, né? União Soviética, não é possível, né? Rússia, mas é um negócio enorme. Então, processos para fazer isso são processos bem mais complicados. E o Brasil conseguiu, ou terminou com o Jurandir, coisa que as pessoas não lembram muito do negócio. Agora, o Jurandir queria, ele era um cara vaidoso, e que efetivamente queria um computador de qualquer maneira. Nessa época, computadores estavam IBM, que fazia um computador focado para uso comercial, com linguagem COBOL, e para uso estatístico, massa de dados, que seria o que depois foi Fortran, não me lembro qual era a linguagem especificamente da época, e que os computadores eram focados para fazer isso. Mas a IBM estava naquele período em transição tecnológica de um tipo de computador menor para um maior, e ainda não estava com os computadores prontos, né, para fazer. Mas o Jurandir queria um computador de qualquer maneira. Aí ele resolveu comprar um computador na Hampton Hands. Bom, o que ele faz? Ele compra um computador, o melhor computador da Hampton Hands. Só que esse computador, ele não era um computador para o IBGE. Ele era um computador para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele era um computador de alta potência de processamento, mas entradas curtas e saídas curtas. Quer dizer, ele não podia gerar uma quantidade de dados de entrada, nem podia gerar uma quantidade de dados de saída, mas ele tinha uma capacidade de processamento. Para quem servia isso? Para os físicos. Eles efetivamente usaram muito o computador do IBGE num período, e toda vez que o IBGE tinha que fazer campanhas, coisas pesadas, o computador, né, ninguém sabe, claro, porque ele tinha gargalos na entrada e na saída. Quer dizer, isso é um negócio, né? E por conta disso, Jurandir até hoje leva cacete, né, das pessoas. Tem algumas pessoas que... Mas você pega Gessé Montello. Gessé Montello era o melhor estatístico atuarial do Brasil. Melhor mesmo. Todos os governos pediam parecer, e cobravam uma bala. O cara extremamente importante. Mas era extremamente vaidoso e que foi chamado para ser presidente do IBGE num período muito turbulento, no período militar. E ele, então, ficou muito preocupado com essa história de ser o presidente do IBGE, etc. A história da mosca azul, né? E aí ele tem, quer dizer, uma das coisas erradas é essa história de você gastar mais energia com mostrar-se que eu sou presidente do IBGE do que efetivamente tratar da questão. Embora ele, tecnicamente, fosse um cara muito bom. Mas aí ele começou a ter problema de brigar com os técnicos e começou, então, a quebrar a estrutura de chefia da casa. Ele começou a dar mais força a determinadas pessoas do que o chefe realmente. Então, ele obviamente começou E aí você percebe que o grande problema, o grande defeito do Gessé foi efetivamente que ele tinha quebrado a estrutura hierárquica da casa. A estrutura hierárquica da casa funcionava muito bem e ele quebrou isso. Na medida em que ele quebrou isso, ele deixou adiante, foi embora, ele deixou adiante um problema onde estruturas, chefias intermediárias começaram a não mais funcionar direitinho com uma ideia de hierarquia bem definida, porque isso ele aprendeu numa situação anterior. É claro que depois teve um processo também, um processo sindical, que foi um processo também extremamente turbulento na casa, porque o processo sindical clássico de ABC, do Lula, aquele Joaquinzão, etc. e tal, era um processo de empresa privada, em que de um lado tem o patrão e do outro lado tem o empregado. Então, essa é uma discussão. De repente, você começa a ter um processo de sindicalização dentro do governo federal. Quer
acontecer. E aí, num processo que também, a terceira modificação, que depois que veio com o período do Collor, logo depois, é a história de essas instituições, fundações, autarquias, viraram de novo funcionalismo público. E aí você tem um negócio esquizofrênico, porque você tem o funcionalismo público, mas você tem uma estrutura sindical, mas a estrutura sindical só tem como referência os ABCs da vida, a CUT, né? Força sindical, etc. E como é que isso monta? Né? Isso foi um negócio que durou muito tempo. Quem consegue resolver em parte esse negócio foi, de novo, o Simon Schwarzman. Ele consegue, de uma certa maneira, primeiro, reestruturar a história de hierarquia da casa, quem é chefe, e reestruturar e redimensionar e acertar essa questão sindical, que foi um negócio muito complicado, né? Foi uma turbulência bastante séria, que atrapalha o dia a dia, que atrapalha pesquisa, né? Que gera problemas de, por exemplo, num período altamente inflacionário, como aquele período de Sarney, se o IBGE para de fazer coleta dos índices, pronto, dá uma confusão violenta. Quer dizer, aí foi uma parte ruim do IBGE ter ficado com essas informações, né? Quer dizer, e ter passado durante um bom tempo sendo considerado uma casa de vagabundos que não estavam preocupados com a economia brasileira, que se eles não coletam o dado direitinho, a inflação vai estourar, etc, vocês é que são culpados, etc. Cansei de ver nas reuniões de sindicatos na porta, os ônibus passando, os caras gritando, vá trabalhar, vagabundo! Né? Cansei de ouvir isso. Né? E é claro, isso foi um processo, foi um período. Não pode culpar A, B ou C. Né? O período que aconteceu no Brasil, né? O período Collor. Né? O período Collor, Collor foi o cara que não fez o censo de 90. Né? O censo de 90 não foi. O censo de 90 teve problemas técnicos na casa. A casa estava brigando por questões. E aproveitaram o cachorro morto do Collor para depois dizer que foi o censo de 90 não saiu. Mas foi uma briga interna. Quando você conversa com os caras da estatística, eles sabem direitinho do negócio. Mas aí, claro, para a mídia é melhor você dizer que foi o Collor que não deu dinheiro, etc. Então, essas são coisas, dizer, eu sou a favor do não, o Collor errou na opção de coisas, acertou em outras. Né? O primeiro processo de separação do que é governo do que é privado foi ele que começou. Né? Começou mal, ele era ladrão, etc. Possivelmente, por outras razões, mas aí é uma outra discussão. Né? O fato é que, como presidente no período, né? E aí aquele negócio, dá a César o que é de César. Né? Ele modificou coisas, o Fernando Henrique modificou coisas, o Lula modificou coisas e espero que a Dilma modifique outras. Então, isso faz parte, né? Eu como bem desde o tempo do Médici, né? Pude mais ou menos acompanhar. E aí, essa parte cronológica, para mim, foi muito importante na tese, porque ela mostra exatamente um processo, né? Como cada presidente, ministro do planejamento que era, os presidentes da casa e depois como é que a casa trabalhou. A memória funcionaria no sentido de que, quando a casa fica velha, ela tem que ter a memória para ela poder saber o que aconteceu nesse período. E algumas pessoas lembram, outras pessoas escondem, outras pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a perceber que algumas pessoas escondiam esqueciam coisas que não lhe interessavam, guardavam outras. Né? E isso era um negócio complicado, porque o cara dizia assim, eu dou um exemplo claro com a história do Esperidião faz sol. Porque o Esperidião foi isso, fez aquilo. Eu disse, mas peraí, você está falando do Esperidião? O Esperidião só começou a mexer nisso de 1964 até 1970, temos um tempo aí que os meninos estavam mandando. Como é que é? não era exatamente o Esperidião que estava mandando nesse período, não, eram outros. Né? Aí, outros eram pessoas interessantes, pessoas gostavam. Né? Então, esse tipo de situação, a casa tem que ter uma coletânea
desses pensamentos, dessas situações, dessa visão. Né? Não pode ser uma visão pura, ela não pode ser uma visão burocrática da casa. Ela tem que ter o sal, a pimenta, e você olha o grupo e escolhe o que você achar, você tira as suas conclusões, mas a casa tem que ter isso. E isso, uma casa como o IBGE, é fundamental que tenha. A maioria das empresas, os grandes, estão fazendo o seguinte: eles contratam um cara de fora para fazer. Se esse cara de fora, ele pode ter, e aí aquele filósofo francês, o famosão, um dos mais famosos, que nós trabalhamos tanto com ele, né? Foucault. Né? E Foucault fala o seguinte: entenda só, não existe o fato morreu, existem versões, e essas versões, elas começam no próprio fato. 3 minutos depois do fato, ou 1 minuto depois do fato, você já tem versão. Se foi você que viu, mas ninguém mais viu, o que você está falando é versão, não é mais o fato. Né? E documento. Então o documento, importante é o documento. Não, documento é feito. Documento, então, é o mais versão possível. Documento é pensado. Senta e pensa para fazer. Né? Se você juntar, e o que eu fiz, que a minha ideia da tese era sempre dizer isso, a vinculação de documento e memória. Né? Mas eu sei perfeitamente que tanto o documento quanto a memória são falhos, e a tese mostrou isso. E mostrou também a minha visão, que também é uma visão minha. Né? Essa não é a visão da casa como um todo, é uma visão que eu acho que foi assim. Pode ter outras pessoas acharem que não é exatamente. Eu fui numa banca de doutoramento em São Paulo, e o camarada falava sobre a arrogância estatística do IBGE, essencial, né, em geografia. E aí eu morri. Como é que é arrogância estatística? Estatística é estatística. Aí ele disse, não tinha arrogância porque não tinha estatística. Né? Só começou a ter estatística quando... Hoje você pode falar alguma coisa se a estatística deveria estar arrogante ou não, mas naquela época você está dizendo isso aí, ela não tinha. Então, esse é um tipo de situação de que a importância da memória, para mim, é isso. Quer dizer, é uma casa, uma instituição que já tenha um tempo de vida, como a Fiocruz está fazendo também, né? Você poder ter um escopo, quer dizer, um leque de opções de você ver a história da casa. Né? Não tem uma história. Bom, aí, de uma certa maneira, eu comecei a me viciar nessa história de primeiro. Me viciei em história. Né? Passei a ler infinitamente mais de história do que de geografia. Hoje eu leio. E hoje meus melhores livros de geografia são livros que têm a ver com o processo histórico. Né? Agora mesmo o Maurício Abreu lançou uma obra sobre a história, né? Geografia Histórica do Rio de Janeiro. Então, século XVI e XVII do Rio de Janeiro. É uma obra fantástica, efetivamente, uma das melhores coisas do Rio de Janeiro. E ele é um geógrafo, mas está escrevendo sobre história da fundação do Rio, história das Sesmarias, da estruturação da cidade do Rio de Janeiro. Né? É um livro incrível. Esse tipo de situação, para mim, hoje, é o livro que está muito focado. Né? Eu sempre tive uma visão muito ruim, nunca gostei do processo da história da geografia crítica, da geografia marxista. Eu acho que foi uma perda de tempo, porque aquilo, para mim, não teve visão nenhuma. Ela simplesmente encobriu um processo que os caras sabiam que a geografia francesa continuava funcionando. Ela simplesmente surgiu para brigar com um processo de dito geografia quantitativa que a tecnologia os englobou tanto os caras da quantitativa quanto eles, os marxistas.
Hoje todos estão fazendo mapas, todos estão trabalhando com Google, né? Todos estão trabalhando com programas de mapeamento automático, que é o que eles viviam reclamando da história. Então, para mim foi perda de tempo. O que acontecia na quantitativa era o seguinte: a quantitativa tinha um mentor, que era a Expedição Faz-Sol. E Expedição Faz-Sol, ele não tinha um conhecimento matemático e estatístico, a formação dele não era essa, né? Agora, ele tinha poder e ele pôde contratar para trabalhar com ele uma quantidade grande de estatísticos, de economistas que mexiam com econometria e muitos analistas de sistemas, né? Porque era o período ainda os analistas de sistemas eram os homens da computação, que é diferente de hoje. Hoje você se senta na tua máquina e você tem que se virar. Naquela época não, você conversava com o analista, não era um analista que dizia como é que ia fazer, etc. Se ia poder, se não ia, se ia ficar caro, se não ia, se ia ter muita base de dados ia ficar muito alta, muito bem. E aí ele tinha possibilidade, ele tinha dinheiro, poder de chamar pessoas de fora, né? Então ele fez, quer dizer, ele alardeou um processo que dava-se uma impressão, principalmente para os de fora da universidade, que era um negócio irreversível, um trator, mas eu posso tranquilamente dizer que a montanha pariu o rato. Por quê? Porque você não tinha uma quantidade grande de pessoas para tocar esse negócio. Isso só foi tocado por um processo tecnológico ao longo de depois mais 15 anos, né? O pessoal da geografia crítica, ele começa a aparecer nos Estados Unidos muito por conta de um outro tipo de discussão, em que eram os modelos econômicos ou os modelos econométricos eram modelos que tendiam a definir situações muito homogêneas a partir de bases que eram bases que interessavam ao cara que estava trabalhando. E então ele pode dizer o seguinte: bom, aqui então, todo mundo é homogêneo, todo mundo ganha 2 salários mínimos. Não é assim, né? Vai ter uma turma lá que vai ganhar 25 salários mínimos, né? E vai ter uma turma aqui que vai ganhar um 4º salário mínimo, se muito, né? Se você tentar homogeneizar esse negócio, você perde, né, a importância fundamental da geografia de que qual é o espaço do 1/4 salário mínimo e qual é o espaço do 2 salários mínimos e qual é o espaço dos 25 salários mínimos. Se você não tem isso, as coisas não... Isso, uns caras de geografia começaram a perceber que os modelos com que você trabalhava, e na época, efetivamente era uma época também ruim de computação, né? Você não tinha possibilidade de fazer isso muito rapidamente, ficava caro. Então, você homogeneizar a priori era legal, né? Resolvia um problema acadêmico, né? Mas era complicado. Bom, mas isso, ninguém conhecia bem esse negócio. Aí uns caras lá começaram a criticar essa questão. E David Harvard foi esqueci agora o nome do outro, que era um sujeito que era muito importante também, que começaram a ter essa preocupação de dizer isso. Bom, o pessoal da geografia crítica pegou essa ideia e começou a achar que a estatística era um negócio ruim, né? E alguns chegaram ao nível que a geografia física era um negócio ruim, né? Você não devia nem ter geografia física, etc. Aí eu entrava na reunião e dizia assim: cara, se a geografia física é um negócio ruim, como é que vai ficar a União Soviética? 90% da geografia da União Soviética é geografia física. E aí vocês vão tirar os caras também, vão querer que os caras saiam do circuito. É um negócio bem complicado, mas em todo caso. Então, o que eu percebi, né, nesse período específico dessa transição quantitativa geografia crítica, é que a geografia crítica ela tentou brigar com uma coisa que não existia. Porque a geografia quantitativa, nas condições que eles imaginavam, ela não se substanciou. Ela não chegou na universidade. Se ela não chegou na universidade, ela dançou, né? A que chegou na universidade depois, a geografia crítica, também morreu por falta de condições
de trabalho. Você não tem o que fazer com ela, com o trabalho. Né? E aí o que gerou o trabalho? Tecnologia. Hoje, quando você vê a maioria dos caras, né, entrando para mexer no computador, para fazer geoprocessamento, etc. Esse pessoal está tendo emprego, está podendo trabalhar. O que fazem os marxistas? Falam na universidade. Né? É apenas isso. Quer dizer, e aí resolve isso. Aí, isso sem contar 1989. Não estou nem querendo discutir queda do muro, etc. Não. Só o fato especificamente. Não resolveu muita coisa. Né? Aí tem a história também da geografia da mulher, e tem um negócio desse. O que também é nada. Né? Você vai discutir isso o quê? Né? Você pode escrever um artigo sobre isso, você pode achar que isso é uma linha de trabalho, né, que vai durar, sei lá quantos anos. Não consigo encaixar essas coisas, mas eu era de um grupo em que achava que a geografia era a geografia francesa. Tá? O que você faz sobre relação ser humano meio ambiente é isso que a gente faz. E determina padrões. Esses padrões têm que ser conhecidos, etc, etc. Existem alguns geógrafos melhores ou piores para fazer isso. Por exemplo, meu geógrafo, que ficou como referência de conhecimento, foi um cara chamado Alan Pratt, um geógrafo americano, Alan Pratt. Esse cara era um sujeito que ele não era um quantitativo, ele era um cara que estudava processos espaciais de processos econômicos e tecnológicos que estão acontecendo no território americano. E aí ele mostra exatamente, né, os padrões do que era um processo de ocupação do território, quando um X tecnológico, um delta tecnológico é definido, e depois como é que isso ocorre quando o que muda, como é que se altera esse padrão. Isso para mim é geografia. Entendeu? Isso para mim é geografia. Agora, se eu for ficar gastando energia falando que o MST é bom, isso e aquilo, isso para mim é política. Lá para o partido vai discutir lá. Não há problema, não sou contra não, mas vai discutir lá. Né? Isso, você não pode achar que isso é academicismo. Não é. Isso não é parte acadêmica, isso não é o que você vai poder passar para uma geração. O que você tem que lembrar é que quando você está na pesquisa, ou quando você está na sala de aula com um professor universitário, quando você está fazendo pesquisa universitária, você está fazendo pesquisa para ensinar outras pessoas da geração futura. E eu acho que nesse caso a geografia crítica, ela foi efetivamente ruim, porque ela queimou um tempo enorme por nada. Quer dizer, um garoto hoje não tem nada para poder utilizar com aquilo. Ele morre de fome se ele utilizar com aquilo. Agora, tem uma meia dúzia que ainda continua tendo um grupo lá que vai falando. Mas aí é aquele negócio, sai da sala de aula e vai para o partido. Não há problema, o PST não tem para isso. Né? Senta lá e vai tocar lá. Entendeu? Agora, na sala de aula é acadêmico. Você vai ter que ensinar coisas. Né? Essa é a minha visão. O Faisal, ele tinha essa visão de que seria... ele tinha uma visão interessante porque ele estava numa posição dentro de Berger, que ele viu que o processo estatístico estava sendo estruturado e que cada vez mais a geografia, como é, por exemplo, a regionalização hoje. A regionalização hoje você não precisa mais ir a campo, você faz a regionalização com os dados estatísticos que estão aí, quer dizer, entendeu? Quer dizer, então você pega os dados, vai no gabinete e faz a regionalização lá, numa boa, você não precisa mais. Antigamente não, claro, na 50 saía equipes, entendeu? A regionalização de regiões homogêneas, que quando eu cheguei em 70, 68, que estava sendo feito, saíram 17 equipes no Brasil inteiro, levantando, sabe, mais de 200 pessoas saíram levantando dados, etc. Daí você ia para um estado, aí sentava na delegacia e arranjava gente para ir com você. Esse tipo de negócio, e ele, como ele estava numa posição, ele percebeu exatamente que nesse aspecto. Agora, achar que isso ia ser disseminado pela universidade toda, que todos os jovens do Brasil iam aprender matemática, estatística, aí
medo engana, entendeu? Isso, se ele teve essa visão, eu mesmo digo ali, isso foi um sonho na noite de verão, entendeu? Agora, daí a turma da geografia crítica achar que aquilo tinha virado, né, um poder, não era poder nenhum, entendeu? Não era poder nenhum. O poder era a geografia francesa. Esse é o poder. Ela continua funcionando e é onde você aprende. Se você pegar qualquer livro didático, você vai ver isso. Naquele período, foi um período de alteração, havia uma ideia de fazer a modificação administrativa da casa. Como era a ideia de fazer a modificação administrativa do governo federal, como um todo. Cada órgão cuidou do seu. Eu trabalhei um pouco nessa questão da avaliação de desempenho, mas aí aquele lance, eu percebia que se eu fizesse, e isso eu conversei com a consultora, ele dizia, olha, se eu pegar a avaliação de desempenho dos geógrafos, ela vai ser boa, porque os geógrafos têm um curso superior definido, cursos de pós-graduação, estrito sensu, definidos. Já há muito tempo eles se formam, etc. e tal. Se for avaliar por quantidade de trabalho, eles estarão lá, eles têm condição de fazer, eles fazem, etc. e tal. Se for avaliar por participação em projetos disso, daquilo, você também terá os relatórios finais, etc. etc. Agora, você vai ter áreas no IBGE que você vai ter dificuldade disso, porque são áreas em que a rotina do dia a dia é que marca a brincadeira, né? E que você não percebe, né? E aí esse cara pode ser mal avaliado, né? Agora, é como a água, né? É como a luz. A luz está correndo aqui, né? Se queimou, você começa light, entendeu? Mas você não lembra que a luz está funcionando todos os dias. Você não lembra que a água está correndo na torneira todo dia. Você abre, vai lá, toma banho, lava a cara, etc. Então, esse como avaliar isso? Como avaliar esse cara? E isso no IBGE tinha muitos. A maior parte de gente para ser avaliada no IBGE é essa parte do dia a dia. E aí rede coleta é um caso clássico, né? Como você vai poder avaliar direitinho isso, diferente de um outro em que você tem parâmetros fáceis de avaliação e que ele precisa estudar, ele precisa crescer na carreira. Ele tem a estrutura, a carreira dele tem essa estrutura para fazer isso. Se ele não faz, aí sim, você pode dizer que o cara é ruim. Agora, tem outras carreiras que você não tem. Como é que você faz? Esse era um negócio que ele discutia muito, né? Porque o IBGE era muito heterogêneo nessa questão. Como tudo nas grandes estruturações, você faz e manda para alguém. Se esse alguém utilizou ou não utilizou, fica um pouco difícil hoje você dizer. Né? Eu prefiro não dizer, foi engavetado. Não, eu não posso nem dizer isso, porque algumas coisas aconteceram após. Né? Quando eu olho, quer dizer, isso eu fiz, eu devia estar uns 5 anos antes de entrar no doutorado, mais ou menos. 17 de teoria. Então, mais ou menos isso. E aí, evidentemente, quando eu olho o IBGE desse período para cá, mudou muito. Então, devem ter se utilizado alguma coisa. Primeiro que era um trabalho que o IBGE todo fez. Quer dizer, todo mundo foi chamado para fazer determinadas coisas, a população administrativa. É claro que nesse período era um período político muito complicado, de Collor, e estava todo mundo, né, depois de sair do Collor, do Itamar, estava todo mundo. E aí que a gente tem que pensar de novo aquela história das camadas, né? A gente tem que pensar como é que as camadas funcionavam, como é que isso se dava. Então esse é um tipo de situação que efetivamente ocorre em instituições grandes como a nossa. Eu tomei decisões bastante, vamos chamar assim, cruéis para amigos meus, colegas meus, e que eu continuo mantendo até hoje, né? Uma decisão cruel foi uma decisão de negar um mestrado a um colega dele. E todo mundo fazia mestrado, então tá todo mundo, né? Mas esse cara, ele não tinha o perfil acadêmico, ele tinha um perfil administrativo. E hoje é um cara administrativo muito bom no IBGE, está bem numa posição administrativa, né? Almocei com ele há uns
2 meses atrás, e lembrei essa questão, né, que naquela época isso seria ruim para ele, ia quebrar a carreira dele, porque ele ia falhar, porque não era uma carreira para ele. Né? E eu tomei a decisão numa boa, né, que eu tomei a decisão, tá? Agora, a decisão cruel foi, a pessoa entrou na minha casa e disse assim, você estragou a vida do fulano. Eu ouvi isso demais. Teve uma outra situação, que foi contando aquele negócio de tese, o cara queria fazer uma tese que não tinha absolutamente nada a ver com o trabalho que ele fazia na casa, mas ele queria uma tese de doutoramento, e ele estava afim de fazer, e sabe, eu não vou bancar isso, eu vou conversar isso com... Né? E aí, ele sabe, vai ter chance de você ir para um outro órgão, outra área do IBGE que possa ser que queira. Mas claro, os caras não vão querer chamar um cara que vai ficar 3 anos, né, fora, que depois vai embora, vai ficar aposentadoria, porque lá não tem aposentadoria, aí fica aposentadoria antes. E foi também assim, quer dizer, eu fui ao diretor, e o diretor disse o seguinte, olha, tem uma pressão com o presidente, você pode ir comigo ao presidente para discutir essa questão? Eu disse, eu posso. E aí eu fui, sentei lá e disse, eu acho que não deve por causa disso. Se o departamento tal vai acolhê-lo para fazer, tudo bem, aí uma discussão, eu já saio, eu estava representando o departamento, eu era chefe de departamento nesse período, substituindo o cara. E o que foi bom, porque o outro cara era muito inimigo dele, então ele podia logo achar que, né? E no meu caso não era inimigo dele, era um cara que tratava com ele muito bem, não tinha nenhum grande problema. Mas aí eu disse, se não, porque isso é uma abertura de um negócio que de repente um cara de geografia urbana vai querer fazer sobre geleiras, né? Na Groenlândia vai querer que o brasileiro pague, né? Atenção, né? Não dá para brincar assim, quer dizer, isso, dinheiro público é dinheiro público, vamos entender que a brincadeira não é essa. E aí também foi uma decisão dura, o cara saiu, quer dizer, pediu aposentadoria, saiu antes, tá? Fez a tese dele, né? Já aposentado, mas aí tudo bem, quer dizer, eu não, né? As pessoas, porque essa tese, eu não vou discutir se a tese é boa ou não é, se é interessante ou não é. Não é o meu assunto, mas é o assunto dele agora. Ele não pode achar que isso pode ser abrigado num departamento de geografia de governo federal. Não é. Então, estamos fora. Então, isso para mim é um negócio muito claro. Quer dizer, são decisões que você toma, né? Sim, teve uma decisão, foi uma decisão complicada, que era o seguinte, eu precisava treinar. Eu entrei como chefe de divisão, então eu tinha alguns funcionários e chefes de serviço, um chefe de serviço eu já conhecia, e outros que eu precisava começar a pensar no treinamento. E aí eu escolhi 2 para a substituição em chefia de serviço. Um se mostrou extremamente despótico, foi um problema. E o outro não conseguia patinar nessa questão de decisão. Né? Então foram algumas decisões que hoje eu não... Mas aí era difícil na época, porque eu levantei a questão, quer dizer, eu fiz o meia-culpa, mas eu disse, olha, eu precisava testar. Eu não poderia, né? Não posso deixar ad eterno 2 pessoas na chefia de serviço, se eu tenho que trocar para saber como é que... Né? Ainda disse, chefia de serviço são coisas que levam 3 anos, 2 anos, e você muda, e vem outro, e troca, e etc. E tal. Porque você não pode deixar o cara 10 anos na chefia e não ter ninguém que você não sabe. Né? Então, como você diz, você não consegue ter governança para saber, né, quem é que vai poder substituir, etc. Tem que fazer esse teste. E isso, nesse caso, eu fiz e foi ruim. Foram decisões, mas eu, de novo, possivelmente faria, na medida em que, se eu não tivesse, né, talvez eu tivesse que ter mais informações, mas era difícil, porque essas são informações que você só vai aprender quando o cara fica sendo chefe. Né? Tecnicamente, todos os 2 eram muito bons, quer dizer, não tinha muito problema em termos de conhecimento técnico, etc. Como toda
toda a escola técnica, por exemplo, aqui nós temos a Zucoff, né, de Celso Zucoff, né? Uma boa parte hoje dos alunos, eles fazem escola técnica, mas eles estão focados no vestibular. E tanto é que a escola montou uma estrutura de curso superior dentro da própria escola, né? Que aí o camarada vai ganhar mais, etc, etc. Né? E o AENS tinha uma característica assim, quer dizer, o aluno percebia que ele tinha mais chances no vestibular quando ele fazia AENS. Então, tinha isso. Mas o IBGE tinha uma visão complicada com essa história de AENS. Sempre teve, desde a sua criação em 53, até... eu acho que até hoje, não sei como é que está exatamente, mas naquele período, tanto é que o curso eu devo ter dado em 2 anos e em um outro ano já o curso ia acabar, o curso técnico. Né? Mas, poxa, acabar por quê? Né? E aí tem toda uma discussão. Bom, a discussão fundamental era o seguinte: o IBGE era um órgão do Ministério da Educação ou não? Quer dizer, o curso técnico de segundo grau, ele se caracterizaria, né? Então a ideia era passar isso para uma outra instituição que estivesse abrigada pelo Ministério da Educação. A área de pós-graduação, de graduação básica, né, em estatística e depois pós-graduação, foi um processo posterior e fazia sentido. Assim como a Fiocruz tem também um curso técnico, segundo grau, que prepara, em tese, prepara pessoas para mexer em laboratório. Quer dizer, e o IBGE, os caras perceberam que não tinha isso, os caras faziam um curso para fazer um bom vestibular. Né? Então, esse talvez tenha sido o grande, quer dizer, eu fui um técnico que viveu, que pôde discutir essas questões na esfera de direção da época. Mas eu sinto isso, eu sinto que o curso técnico, efetivamente, ele não era um curso que estava, a não ser a área de cartografia, que absorvia mais o pessoal lá em Lucas, praticamente o curso era um curso como se você fizesse um pré-vestibular, de melhor qualidade, em 3 anos, o cara fosse fazer vestibular lá depois, etc. O cara não estava, e o IBGE também não estava tão preocupado em absorver, até porque tinha outras. O IBGE tem um problema de absorção de gente que é extremamente complicado. Depois que montaram os concursos, resolveu uma parte, mas ele ainda tinha aquele negócio que durante as grandes campanhas, censo, ou campanhas assim, grandes que levam muito tempo, a tendência é de você chamar os melhores, né? Esse chamar os melhores pode dar uma complicação futura, né, em termos de organização bastante complicada. Eu acho que esse IBGE passou por isso várias vezes. Você ter censos enormes, em que você tem uma opção de gente que você absorve e depois como você tira. Isso foi sempre complicado. Fechou-se um ciclo profissional, porque eu entrei na casa com uma visão, era uma visão de geografia física, e eu acabei, por conta até de não ter um contato maior com o pessoal da física na época, que estava em baixa, quando eu cheguei, né, que a geografia quantitativa estava mais, etc. Eu comecei a mexer com urbano, comecei a gostar de urbano, e fui com isso até praticamente a começar a perceber que seria necessário essa informação da memória, quer dizer, de gerar dados, gerar subsídios para uma memória, e uma memória não burocrática, uma memória institucional pura, né, voltada pela organização, quase que aconteceu isso, quer dizer, é uma memória crítica das coisas, uma memória em que você eu lidei, né, quase 40 anos, 30 e tantos anos aqui, né, e pude passar, né, as minhas críticas, meus elogios e a percepção dos fatos. Quer dizer, eu acho que a vida é feita assim. Quer dizer,
algumas situações são boas, outras situações ruins. Não tem pessoa boa nem pessoa ruim, as pessoas são boas em determinado período, são ruins em outro, ou vice-versa. Então, acho que esse é o ponto. E a sensação que me deu nesse encontro com vocês foi essa sensação de um dever cumprido como profissional da geografia que eu fui. É isso aí.